Um cordial boa noite. Sintam-se amados e abraçados. Nós iniciamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Foi-me pedido para trazer uma palavra de saudação e eu quero saudar-vos com muito carinho, com 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas vidas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas vidas. Quando tudo está bem em nossa vida, é fácil louvar, agradecer, não é? Quando as coisas estão mais ou menos, geralmente a gente já murmura, reclama mais, não é? Mas quando as coisas não estão nada bem, aí poder louvar e agradecer, isso é maravilhoso. Talvez você pense, mas eu nunca passei uma situação tão difícil. Mas pode vir e de repente, numa hora que você menos espera, de um dia para o outro. Nós ainda não sabemos como tudo será daqui para frente, não é? Talvez temos preocupação com a nossa saúde, preocupações financeiras. Nós ainda não sabemos, mas podemos entregar, confiar e esperar no nosso Senhor. E que possamos decidir: eu quero louvar e agradecer em todo o tempo, e tudo fica mais leve. Vamos ter uma palavra de oração? Amado Deus e Pai, nós estamos na Tua presença para Te louvar, Te honrar e Te agradecer. Obrigada pela vida de cada pessoa que está agora ouvindo e vendo, que Tu possas abençoá-los, também as suas famílias, que todos possam estar amados e guardados por Ti e sejamos tocados, Senhor, pela Tua palavra. Abençoe-nos, guarde-nos no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. E que possamos dizer, como diz aquele belo hino: eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que Tu és meu Deus. Amém? Boa noite, comunidade. Legal que podemos fazer mais uma vez o culto aqui, nosso encontro com Deus, cada um em suas casas, mas todos juntos, unidos em Cristo. Nós vamos começar o nosso culto de hoje com 2 louvores. A primeira música que nós vamos cantar é a música Em Jesus Amigo Temos, porque é muito bom saber que Jesus, ele é o nosso amigo e ele está aí para nos ajudar em todas as situações, né? Vou ligar aqui o piano. Vamos louvar a Deus então. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz, medo e emoção.
refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. É um consolo, né? Saber que nós temos a Cristo e Ele é nosso Consolador. Agora queremos cantar uma música de louvor a Deus, a música Até os Confins da Terra. Vamos lá então. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Deus abençoe o nosso culto. Só passando aqui, pessoal, rapidinho ainda para falar que quem quiser contribuir, quem quiser continuar ajudando, a gente não pode fazer isso fisicamente, mas aqui embaixo na descrição tem o número da conta do banco. Quem quiser fazer depósito, tá? Pode fazer, é a forma de dar oferta, né? Pode também levá-la na Milk se quiser, tá? Não é obrigatório, vocês sabem, mas é uma forma de ajudar a comunidade a continuar se mantendo, né? A comunidade precisa se manter. Beleza? Obrigada. Boa noite para todos vocês. Eu desejo de coração que a graça e que a paz do nosso bom Deus esteja com cada um da gente, cada um de nós,
quer você esteja perto ou longe, nesse momento a gente tem a possibilidade de fazer o culto dessa forma. Não é o ideal, mas é o que nós conseguimos, isso entendemos também assim como bênção de Deus. Quando você olha para uma cruz, o que passa em sua mente? Temos uma cruz aqui. É muito provável que a primeira coisa, e talvez a única até que você pensa, é sobre o sofrimento do Senhor Jesus. E está bem certo, é isso mesmo. A cruz, ela nos lembra disso. Mas tem algo mais. Algo muito interessante, que também não faz muito tempo que isso eu descobri fazendo algumas leituras por aí. A cruz, ela foi o último púlpito de Jesus antes de sua morte e posterior ressurreição. Da cruz, Jesus falou algumas palavras de grande relevância para algumas pessoas bem específicas. E duas dessas situações, duas dessas falas de Jesus, nós queremos compartilhar hoje à noite com vocês. Uma delas é palavra de salvação. E eu passo a ler um texto de Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Nós temos indicado ali de que é 23, 32 a 43. Mas eu passo a ler a partir do verso 39 até o 43. Lucas 23, então eu faço a leitura a partir do verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Tem um detalhe bem simples. Os 4 evangelistas, ou os 4 personagens da história que registram a história da prisão, condenação, crucificação e morte de Jesus e a ressurreição depois, os 4 mencionam que Jesus estava entre 2 criminosos, e isso tem uma grande importância. E ali na cruz, como já dito, Jesus falou de salvação. E é uma ironia, pelo menos eu penso que é uma ironia, ou pelo menos parece que é ironia, Jesus falar de salvação. Por quê? Pensa comigo, Jesus está numa cruz. Ele não tem condições de sair sozinho dali. Ele foi condenado, ele está refém do Império Romano, refém do governador Pilatos. E ele fala em salvação, ou ele fala em tirar alguém de uma situação difícil. Parece paradoxal, parece curiosa essa palavra de Jesus. E talvez daria para dizer que é mais curioso ainda que o criminoso, pelo menos um deles ali, ele se volta a Jesus, ele tem em Jesus, ele busca Jesus para querer essa salvação. Lembrando que ele não viu nenhum milagre de Jesus, ele não viu nada excepcional em Jesus, ele está crucificado tanto quanto ele e o seu colega de crime. Mas ele vê que Jesus tem alguma coisa a mais. Ele reconhece também que ele, enquanto pessoa, estava perdido e ele precisava de um Salvador. E ele vê que Jesus é esse Salvador. A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles 2 homens eram criminosos, e nós temos clareza de entender que, segundo as leis da época, eles precisavam ser condenados. Mas e Jesus? Que crime fez ele para ir para a cruz? Sabe, amigo, a Bíblia diz que a morte de Jesus, ela foi substitutiva. Ele não morreu porque fez alguma coisa errada. Ele morreu para me salvar, para salvar você. Ele morreu no seu e no meu lugar.
A história de Jesus, dá para dizer assim, que ela foi uma história marcada por um certo desprezo. Lembra, se você tem alguma caminhada de Bíblia e de conhecimento bíblico, você vai lembrar que quando ele nasceu, não tinha lugar para ele nos hotéis da época. Ele precisou nascer numa estrebaria. E no final da sua vida, a multidão em coro estava gritando: crucifica-o. Ou seja, de uma certa forma, Jesus sobrou na sociedade. Aquele cenário da cruz, ele nos mostra algo de grande importância. Aquele homem que não fez nada de bom durante a vida, para quem a justiça humana não deu mais uma segunda ou talvez uma 10ª chance, eu não sei. Aquele homem não era um caso perdido para Deus. Aquele homem merecia sim a cruz, ele merecia sim a morte, ele mereceu aquilo que ele estava dizendo e ele admite isso. Mas essa forma de a Bíblia tratar desse caso, ela é muito interessante porque ela nos diz e deixa isso nas entrelinhas, por assim dizer, que ninguém de nós tem condições de arranjar-se sozinho diante de Deus. Ninguém de nós pode, por assim dizer, produzir a sua salvação. Ou, dito ainda de outra forma, ninguém de nós tem algum tipo de crédito ou de mérito para então poder dizer: eu mereci a salvação. Aquele criminoso, ele nos tipifica. E aqui eu quero colocar 5 coisas agora, e a primeira delas é exatamente essa, que o criminoso, aquele homem, ele me representa, ele nos representa. Talvez tu pensa: não, mas espera aí, a minha vida é melhor do que a dele, eu não estou enrolado com a justiça, eu não estou pendurado numa cruz, ou não estou em vias de ser condenado nos próximos dias. Sim, concordo, diante da lei dos homens, tu não estás, e que bom que não estás. Mas pensa comigo, a Bíblia diz que diante da lei de Deus, nós estamos numa situação difícil. Nós somos alguém que mereceria a condenação de Deus. Então, nesse sentido, esse homem nos representa, sim. Uma segunda questão que eu quero enfatizar: nós admitimos a nossa perdição somente quando vemos que não há mais uma outra saída. Eu não sei se é por teimosia, eu não sei se é por resistência, eu não sei. Mas nós muitas vezes temos grandes dificuldades em admitir a nossa condição de pessoas que fazem aquilo que Deus não quer que façamos. E aí a experiência e as tentativas humanas são de a gente ir barganhando, de a gente ir meio que negociando com Deus. A gente vai tentando comprar a Deus ou conquistar a Deus com algumas coisas que a gente acha que podem aliviar a nossa barra na presença dele. Uma questão bem simples aqui, partindo dessa história. Quando nós achamos que somos melhores do que esse homem, então nós não estamos ainda prontos para clamar pela salvação de Jesus. Nós precisamos chegar a esse ponto de dizer que nem aquele homem: lembra-te de mim. E para isso nós precisamos admitir a nossa perdição. Uma terceira questão que eu quero enfatizar: nós precisamos reconhecer essa nossa condição, a Bíblia chama isso de arrependimento, e nós precisamos crer. Crer, ou nós precisamos ter fé naquilo que Jesus fez morrendo em nosso lugar. A Bíblia diz que sem arrependimento e sem fé não há salvação. Ponto final. É isso, esse é o padrão bíblico, é assim que ela nos diz, é assim que ela ensina. E aqui eu quero levar você comigo a uma pequena reflexão, dentro dessa reflexão maior. Se você pensa que isso não fecha, se você pensa que essa conta de alguma forma está errada, eu quero lembrar do seguinte. Então você está dizendo, se você entende que você não precisa se arrepender, se você entende que você não tem uma vida de condenação aos olhos de Deus, se você pensa assim, então você está dizendo 2 coisas. A primeira delas, você está dizendo que a Bíblia mente, que a Bíblia está errada, está equivocada, e que Deus se enganou no seu caso. Por quê?
Porque a Bíblia diz que todos pecaram, indistintamente. E se você se exclui, então você não faz parte dos todos, então você é de uma outra estirpe, de um outro nível. Então você está fora, mas a Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia também diz, ou Deus também diz, e isso está claro ali na Bíblia, que Ele enviou o Salvador. Espera aí, se Deus enviou o Salvador, e se você não precisa de salvação, então Deus errou. Porque não faz sentido Deus ter enviado um Salvador para alguém que não precisa de salvação. Então essa é a questão. A Bíblia testemunha que eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que eu preciso desse Salvador. E eu preciso crer que é exatamente Jesus essa pessoa. Uma quarta questão. Jesus confirma para esse homem aquilo que ele já havia dito antes, em Mateus 11, 28, quando ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pensa comigo, não existe situação, nem condição, nem hora para a qual se possa recorrer a Jesus. Ou seja, sempre é tempo de ir a Jesus. Ninguém está tão bem que não precisa dele. E ninguém está igualmente tão mal que não tenha mais jeito. Aquele criminoso, aquele ladrão na cruz, no apagar das luzes da sua vida, quando não tinha mais o que fazer, no último suspiro, ainda foi tempo de graça na vida daquele homem. E uma última questão, antes de entrar para um segundo aspecto dessa mensagem. Jesus queria, ou Jesus quer o pecador. Jesus queria aquele homem, Jesus quer eu e você. Jesus diz para ele: hoje estarás comigo na eternidade. Há um clamor de Deus, há um clamor do Senhor Jesus, de que você e eu, um dia possamos morar na glória, na eternidade com Ele. E a cruz é o lugar de onde Jesus nos profere palavra de salvação. Mas a cruz também, ela tem uma outra função, por assim dizer. Ela é também um púlpito, é também uma plataforma de ensino do cuidado mútuo. A cruz também é uma palavra, é um lugar de palavras de afeto, do cuidado de família. E esse texto nós temos em João 19, 25. Está aí no seu vídeo, João 19, a partir do verso 25 até o 27. Eu passo a ler. Perto da cruz estavam sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, que era o próprio João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, ao João, Jesus disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Se alguém pensa que a história da cruz frustrou, passou um risco nos planos de Deus, ele se enganou. A cruz estava na agenda divina. Lembra que eu disse lá no começo que Jesus morreu a morte substitutiva, ele morreu no meu, no seu, no nosso lugar. Tudo o que ali aconteceu estava dentro do previsto do Senhor. Há muitas profecias no Antigo Testamento que inclusive apontam para o momento da cruz. E Jesus, ao cumprir as etapas desse tempo na cruz, ele vai cumprindo aquelas profecias lá do Antigo Testamento. E aqui, nessa passagem, nós temos essa palavra tão bacana de Jesus, quando ele junta mãe e filho, Maria e João, dizendo para eles cuidarem-se mutuamente. Ou seja, ainda a partir da cruz, Jesus tem uma palavra para que aquela mãe não fique à deriva, para que ela não fique no descuido, mas para que ela seja cuidada pelo seu filho. E aquele filho entende a missão, e daí diz no verso 27, daquela hora em diante o discípulo recebeu a sua mãe, ou a recebeu em sua família. Ele entendeu o recado e ele cumpriu a tarefa que Jesus lhe deu. E a Maria, ela então sabe que ela tem um lar, ela tem um abrigo, ela tem quem se importa por ela. Ou seja, Jesus está cuidando
da relação família. Mas eu ainda quero colocar algo sobre o João. Em Mateus 26, no verso 56, nós lemos o seguinte, que todos os discípulos, na hora da prisão de Jesus, eles abandonaram o barco, eles pularam fora. Todos, a Bíblia diz lá bem claramente. E aqui a gente vê que na hora da cruz, o João voltou. A gente não sabe quando ele voltou, mas ele estava ali junto à cruz. Estou lembrando isso para dizer o seguinte: a cruz é o lugar da restauração, onde o discípulo fujão volta e ele é reconduzido à sua condição de filho diante daquela mãe e recebe a tarefa de cuidar da sua mãe. A cruz é o lugar também onde debaixo dela há consolo e há afeto para uma mãe desesperada. Meu amigo, eu não conheço e não sei o que se passa na sua vida, mas eu quero dizer para ti que a cruz é o endereço daquele que precisa de salvação. A cruz é o endereço daquela mãe que está desesperada e que não tem mais afeto, que perdeu as referências e que talvez está, humanamente falando, abandonada. A cruz é o lugar para aquele filho, talvez, que deixou a mãe à deriva, para que ele volte e se encontre debaixo da cruz, encontre sua mãe e ambos se encontrem com Deus. A cruz de Jesus, ela tem esse potencial, ela tem isso daí. Jesus é o Salvador, Jesus como Salvador nos traz palavras de afeto. Que Deus nos abençoe. Nós queremos ouvir agora uma canção cantada pela Ana Paula e que Deus também nos abençoe ali dentro ainda. Depois temos mais 2 recadinhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Fique com Deus. Um grande abraço, que daqui a pouco a gente possa dar muitos abraços pessoalmente. Nesse instante ter uma palavra de oração. Aí onde você está, você pode fechar os teus olhos, não é obrigado, mas pode. E nós queremos nos voltar a Deus em oração. Pai do céu, nós agradecemos a Ti, que és Deus e Senhor sobre todas as coisas. Agradecemos que és o Deus da salvação e que mesmo numa condição onde não haveria mais nenhuma chance para alguém como aquele criminoso na cruz, que no apagar das luzes da sua trajetória humana, a graça do Senhor ainda o alcançou. Talvez a gente pense que estamos em condição melhor, mas a verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós também não sabemos quando será o nosso último dia aqui, quando serão os nossos últimos instantes nesse mundo. E o que nós te pedimos agora, Senhor, é que também na nossa vida a Tua graça seja tão generosa e tão abundante, que nos dês a oportunidade de reconhecimento, de arrependimento, de fé em Ti, para que nos voltemos a Ti enquanto é tempo de graça. Pai do céu, encontre-nos com a salvação em Jesus. É disso que nós precisamos e foi por isso exatamente que o Senhor o enviou para nós, porque a nossa condição diante de Ti é de pecador perdido. E por isso precisamos do Salvador. Não é uma questão moral, mas é uma questão espiritual. E Santo Deus, aquela história de Maria, de João, de Jesus, essa questão do afeto. Pai do céu, somos uma sociedade entregue a tantos sentimentos avessos, com muito desamor. Perdoa-nos por isso. E ajude-nos a cumprirmos as nossas funções de filhos, de pais, e devolva para nós, enquanto igreja cristã, também a coisa do afeto, a coisa do cuidado mútuo. Pai do céu, eu peço que nos ajudes a cumprir os teus propósitos e a levar a vida com o Senhor a sério, honrando o nome de Jesus em nossa vida. Amém. Meu amigo, ainda antes de nós termos uma palavra de bênção no final, eu quero dizer duas coisinhas. A primeira delas é exatamente essa aí do cuidado mútuo. Pega o teu telefone, eu vou pegar o meu, tá? E você pega o teu telefone e te comprometa a ligar para uma meia dúzia de pessoas nos próximos dias ou nas próximas horas. Talvez hoje não dá mais, mas já é domingo à noite e tal. Mas procure pessoas. Talvez você vai ficar surpreso de ajudar alguém numa situação que você nem imaginava. Talvez depois tu vais ouvir assim, puxa vida, eu estava precisando mesmo daquela palavra. Leia um salmo, leia um trechinho da Bíblia para alguém. Pergunta como é que essa pessoa está. Demonstre afeto. Vamos demonstrar aí essa realidade do cuidado mútuo. Uma segunda coisinha, eu quero pedir assim, inscreva-se nesse canal que a gente tem aí no YouTube e ajude a impulsionar isso daí para que mais pessoas conheçam e vivam do amor de Deus. Nós queremos agora nos despedir, fechar essa noite, esse culto com a bênção de Deus. Eu desejo, honesta e sinceramente, em nome desse Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que Ele te abençoe, que Ele seja generoso para contigo, que Ele guarde você, que Ele vá à frente, abrindo o caminho, que Ele vá na tua retaguarda, dando as costas quentes para aquilo que você fizer. Naturalmente, você precisa querer também
viver dentro da boa vontade desse Deus. Que esse Deus te guarde e te abençoe. Uma abençoada semana, um bom descanso para você.